Fala galera, recebendo aqui hoje ninguém menos que Phil Hajman, nosso bicampeão mundial de longboard. Phil, obrigado por aceitar o convite. É sempre bom bater esse papo aqui com você. É um prazer estar aí conversando contigo mais uma vez. E show de bola, estou aqui na Califórnia agora. Essa conexão direta aí sempre com o Brasil. Irado. Bom, para quem não sabe aí, o Phil foi o nosso primeiro campeão mundial de surf, né, Phil? Lá em 2007, muito antes de Gabriel Medina, Adriano de Souza, Ítalo Ferreira. Uma época que pouca gente falava de surf, né, Phil? Como que era aquela época, Phil? Assim, em termos de, não só de repercussão, mas de ser de fato um atleta profissional de surf naquela época, vindo do Brasil. Eu tive eu falo que eu tive a sorte de nascer na família de atletas, né? Meu pai e minha mãe foram atletas da seleção brasileira, cada um na sua modalidade, né? Meu pai no vôlei, minha mãe na patinação. E eu tive esse incentivo dentro de casa desde muito criança, né? E com certeza isso aí foi o grande diferencial para eu ter escolhido o surf como minha carreira. Eu queria fazer algo que realmente eu gostasse de fazer. Nunca gostei muito da pressão de ter que repetir os feitos que meu pai ou minha mãe tinham feito. Isso para mim me desestabilizava emocionalmente, né? Quando eu chegava numa quadra de vôlei, todo mundo queria já que eu fizesse algo incrível, mesmo que eu estivesse ainda aprendendo. Mesma coisa na parte da minha mãe, na questão da patinação. Eu, uma época, curtia pra caramba. Eu sempre gostei desse lado de equilíbrio, né? E a modalidade dela era de dança na patinação. Eu curtia saltar e correr. Minha mãe dava aula no Flamengo, eu ficava igual um doido pra cima e pra baixo no Flamengo, pulando as arquibancadas, pulando um monte de coisa. Mas assim, sempre tinha aquela referência, né? O filho da Michelle, o filho do Bernard. E eu queria, naturalmente, conquistar meu próprio espaço e fazer aquilo que eu realmente gostava, apesar de eu realmente amar o esporte. Uma coisa que eu sempre tive certeza desde criança era que eu iria viver do esporte, né? Mas, Meu, Phil, era uma coisa mais difícil naquela época, não? com Falando, certeza. comparando com agora. Com certeza. Falando de surf especificamente, né, eu me lembro ainda na minha infância, principalmente no longboard, quando eu comecei a me divertir com longboard, muito novo, né, nas escolinhas de surf, na escolinha do Rico principalmente. Um pouquinho antes da escolinha do Rico ainda tinha os longboards amigos dos meus pais, que eu usava emprestado na praia. Mas quando eu comecei a competir com 14 anos no long, influenciado pelo Rico, meus amigos me zoavam pra caramba. Falavam, pô, isso é esporte de velho. Não, você vai fazer o que com essa prancha aí? Você vai dropar e vai reto. E por um outro lado, isso me motivou, né? Isso me incentivou a querer extrapolar os limites, querer criar novas manobras, novas possibilidades e provar acima de tudo para mim mesmo que o impossível estava na minha mente. Eu sempre curti esses desafios, como todo grande atleta curte, né? E hoje em dia meus amigos que me zoavam na época me ligam para comprar prancha de surf, e aí eu que zoo eles, né? Falo, tá ficando velho, hein? E, e aí, isso foi, eu falei, 2007, né? O primeiro título mundial. Phil continuou no longboard em 2016. Aí, já quando a gente já tinha, por exemplo, Medina e Adriano já eram campeões mundiais, o Phil ainda foi bicampeão mundial de longboard. Em termos de repercussão, Phil, deu para sentir muita diferença de 2007 para 2016, muito por conta desse boom que o esporte teve no Brasil. Olha, é interessante essa análise, né? Porque na época não existiam tanto as mídias online, né? Não existia muita coisa acontecendo, não existia tantas mídias sociais, até tinham, mas eram muito menos populares, né? Sites, coisas de uma maneira geral não existiam tantos. Eram mais as revistas especializadas de surf e os jornais, né? E por esse ponto a repercussão foi muito boa na época. Eu tive muitas revistas, até que não eram especializadas, né? Vogue, Caras, enfim, outras de outros meios de comunicação, todos repercutiram esse resultado de 2007, né? Agora, 2016, como você disse, o surf já estava muito mais popularizado, já havia internet aí ajudando a espalhar as informações de uma forma mais global, né? Então, em termos de, assim, no mundo do surf,
mundialmente falando, o segundo título acabou tendo mais repercussão, né? Agora, o primeiro título, quando a gente fala de Brasil, ele teve talvez tanta repercussão quanto o primeiro, o segundo, né? O primeiro e o segundo, tanto um quanto o outro. E a galera que é do surf mesmo, acompanha o circuito, já meio que acompanhava o longboard também, a WSL. É difícil comparar por essas duas questões diferentes. Mas é interessante, porque foram quase 10 anos de diferença entre um título e o outro, né? E é legal, é difícil você ver um atleta que consiga durante tanto tempo. Eu fiz agora 25 anos na primeira divisão do circuito mundial e sempre me mantendo ali na elite, né? É difícil você ver atletas conseguirem ter uma longevidade tão grande no esporte. E eu acho que a vantagem do longboard acaba sendo essa, por ser um esporte com menos impacto, né? Apesar de eu gostar do surf bem progressivo, bem radical no longboard também. Mas tem a água, né, que dá uma amortecida sempre nas quedas, apesar de você fazer as manobras um pouco mais progressivas de vez em quando. Então, assim, eu espero poder estar aí durante mais muitos anos competindo no circuito mundial. Eu tenho como maior exemplo o Picuruta Salazar, que até os 50 anos estava ali firme e forte no circuito. E, enfim, acabei de fazer 40, tem pelo menos aí mais uns 10 anos pela frente. Irado. E Phil, a gente estava falando desse 10 anos quase de diferença, né, entre um título e outro. Você acha que nesses 10 anos o público, é, dá para dizer que era o mesmo público, aquele público fiel, mais do core mesmo? Ou você acha que por um pouquinho começou a pegar um público mais do mainstream também? Eu acho que hoje em dia pega bastante, é bem abrangente, né? A gente teve aí o próprio canal Off, que abriu bastante, né, possibilidades para o esporte, não só no longboard, mas acho que de uma maneira geral, esportes outdoors, né? A galera hoje em dia tem a própria mídia social, eu tô com mais de 100 mil seguidores também, e eu percebo que entre os meus seguidores tem de tudo. Tem a galera que surfa, a galera que acompanha porque gosta, a galera que tem alguém da família que pega onda. E isso tem sido uma coisa bem interessante, né? Eu tô com a minha clínica, Phil Surf Experiences, a gente já fez 8 eventos, e é muito legal porque a gente acaba pegando muito, como por ser uma visão polinésia, e pode todos os níveis, desde o iniciante até o nível avançado, né? A gente tem recebido às vezes avós que vêm com os netos, porque os netos querem começar a surfar ou já estão surfando e os avós vão levar os netos para a clínica e acabam participando também, pais e filhos, casais, enfim, a gente vê que tem uma abrangência muito grande, né? Acho que o legal do surf é esse contato direto com a natureza, essa noção de você estar ali sempre respeitando o próximo, e você acaba ficando muito humilde, porque você começa a entender que diante da natureza a gente é uma coisinha muito pequenininha, né? E isso acaba se refletindo talvez na sociedade. E é muito legal essa questão dos desafios. Você vê a pessoa chega na clínica achando que nunca vai conseguir ficar em pé, porque já tem. Deu aula na última clínica para uma senhora de 70 anos. E ela nunca tinha surfado na vida, nunca tinha, já sabia nadar muito bem, mas nunca tinha ficado em pé numa prancha. E ela conseguiu no primeiro dia pegar onda e é emocionante, assim, é como se eu tivesse voltando a sentir aquela sensação que eu sentia quando eu estava aprendendo a surfar, vendo as pessoas fazendo aquilo ali, né? Então eu acho que hoje em dia o surf está cada vez mais se popularizando naturalmente aí, com todos os títulos que o Brasil vem conquistando, nosso litoral enorme, né? Então muitas possibilidades aí de prática de surf. Você não precisa ter uma prancha melhor do mundo para começar a surfar, né? Basta uma prancha com bastante flutuação, muitas escolinhas de surf espalhadas por todo o litoral brasileiro. Então tudo isso acho que vai de uma certa forma é, atraindo pessoas, por mais que elas não se interessem tanto no surf na prática, né? Mas a estarem ali acompanhando os campeonatos, vendo, a gente vê Saquarema como estava lotada a praia, acredito que ali talvez, sei lá, 60% seja surfista, talvez até menos do que isso, né? Mas a galera vibra, a galera curte, eu acho que a plasticidade do surf atrai qualquer um, né? A comunhão ali do surfista com a onda, acho que é incrível. O surf realmente é o que eu amo fazer e fico muito feliz em ter pego toda essa transição, né, do início em que o surf era muito pouco popular para atualmente aí quando o surf está chegando, e tem certeza que ainda tem muita coisa para melhorar no surf ainda.
Irado. E falando especificamente do longboard, a gente tem essa cultura que não sei se é só no Brasil, mas que a galera meio que começa pelo longboard, né, pelo pranchão, porque justamente é uma coisa mais estável, assim, mais fácil para quem está começando, se sentir mais à vontade. Mas falando do cenário, tirando essa parte dos iniciantes, de quem começa pelo pranchão, no cenário geral, assim, comparando com a gringa, o cenário do longboard na gringa, ele é muito mais forte do que o brasileiro, Phil? Como que é isso? É, existem picos específicos, né, tradicionais, né, do longboard. Então, quando você vem, eu estou aqui na Califórnia atualmente, Malibu, você vê assim um mar de gente na água, 100% longboard, você não vê nenhuma pranchinha dentro d'água. É, assim como quando você vai na praia da Macumba, né, no Madeiro, falando lá do Nordeste, enfim, Waikiki, no Havaí. Então, dependendo do lugar que você está no mundo, você só vai ver longboard. É, então, assim, acho que essa popularização do esporte acontece de uma maneira geral. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão optando por permanecer no longboard, né? Sem aquela foco de que eu vou só no longboard início porque é mais fácil, depois eu vou para a pranchinha. As pessoas já estão começando a perceber que existem ondas específicas para cada tipo de atividade que você quer praticar, né? A pranchinha, o cara precisa ser um atleta literalmente. Então, se a pessoa tem ali só o final de semana, poucas vezes do ano, né, para poder praticar o surf, certamente ela vai se divertir muito mais com o longboard. Então, eu tenho visto bastante esse crescimento da modalidade no Brasil, principalmente, né? Porque aqui nos Estados Unidos, Austrália, o Havaí já é uma tradição de muitos anos, né? Então, hoje em dia a gente vê que o Brasil está cada vez mais tendo essa tradição por conta talvez dos resultados, das entrevistas, né? Do canal Off, o próprio resultado do feminino também com a Chloé vai atraindo, né, a galera da nova geração. A gente tem aí o Ben, que é um atleta que tem 8 anos de idade e está começando a competir no circuito brasileiro profissional também. Ele já compete nas categorias amadoras e a profissional. Então dá para ver o quanto a nova geração está empenhada em fazer o longboard voltar a crescer realmente, porque o longboard teve um período, né, histórico ali que ele quase que morreu, né? Um período em que saíram das pranchinhas, os longboards começaram a existir as pranchinhas, e aí na década de 80 novamente que começou o longboard a se popularizar. Então acho que isso está acontecendo agora, a gente está nesse boom agora no Brasil de popularização do longboard. Eu com as minhas pranchas, né, Phil Heisman Shapes, tenho vendido pranchas para o Brasil inteiro, mensalmente cada vez mais pedidos, e eu acho que isso é o maior reflexo para mim de que realmente o negócio está crescendo. E as imagens, né? A gente vê toda hora no Instagram a galera marcando a gente. A nova geração, para mim, é o que é mais incrível, porque tá com uma cabeça muito aberta, né? Em surfar surf clássico, surfar um surf progressivo, um mix, né? Também juntando os dois tipos de surf. E eu acho que isso tudo aí só vai agregar cada vez mais para essas competições novas que estão acontecendo. A Confederação Brasileira de Surf, a gente sabe que está com uma nova gestão. Durante muitos anos o surf ficou paradão no Brasil. Agora a gente está aí com o Teco Padarates como novo Agora presidente voltar. da confederação e com vários eventos acontecendo pelo Brasil. Infelizmente pegou uma transição da minha vida, né? Acabou de sair o meu green card, então eu estou tendo que ficar nos Estados Unidos 6 meses do ano. Mas no ano que vem eu vou estar planejando toda a minha vida para participar de pelo menos a maioria dos eventos que forem acontecer no Brasil, porque eu acho fundamental aí estar presente nesse crescimento do esporte. E esse crescimento, Phil, sim, você citou aí redes sociais, você citou o canal off, mas boa parte dele, imagino que também passa pela importância da mídia, de exposição na mídia. Quanto a isso, você acha que a mídia deixa a desejar na cobertura do longboard? Você acha que, não sei, aí, se você quiser fazer um balanço da mídia gringa e da mídia brasileira, você acha que essa exposição poderia ser um pouco maior, justamente para ajudar a alavancar esse momento do longboard no Brasil? Eu acho que de uma certa forma, durante muitos anos, a WSL manteve o longboard ali um pouco embaixo, né? Sobre as asas dela. O longboard sempre quis voar
né? E a WSL, de uma certa forma, sempre quis manter ali como uma segunda divisão dentro dos esportes em geral. Mas eu acho que por conta disso também, muitos movimentos paralelos começaram a acontecer, né? Alguns eventos começaram a acontecer paralelamente e ganhar força e cada vez crescer mais. E a WSL começou a perceber isso e pegar esses eventos para ela. Então, a gente teve essa última etapa do Mundial que aconteceu agora na Austrália, a primeira etapa do ano, onde a WSL teve um investimento muito maior em termos de retorno e marketing, focado no longboard, né? Colocou a gente junto com a pranchinha, não sei se isso é positivo ou se é negativo, porque antigamente já era junto, depois separaram, agora voltaram também. No meu ponto de vista, desde que as condições estejam boas, tanto faz estar junto com a pranchinha ou com o stand-up. Acho que é importante o evento estar acontecendo e a gente ter o destaque que a gente merece durante o evento. E é isso que aconteceu, assim, a gente percebeu esse retorno de mídia muito maior nesse último evento do que nos anos anteriores, né? O longboard vem passando por períodos de transição, né? Eu vejo como um ciclo. Então é um esporte que inicialmente era um esporte clássico, né? Na década de 80, quando ele ressurgiu, ele ainda ressurgiu como um esporte clássico e foi se transformando para um esporte mais híbrido, para o progressivo, e novamente agora a WSL trouxe o critério de julgamento clássico. E eu já estou percebendo essa transição novamente para o híbrido, né? Porque o meu ponto de vista como atleta, né, que competiu já 25 anos no circuito mundial, o melhor atleta é que ele consegue juntar todas as possibilidades. Então, se o cara numa mesma onda consegue fazer o ápice do clássico, que é um hang ten, e o ápice do progressivo, que seria um aéreo, para mim é um atleta mais completo. Então, aos poucos, tá tendo essa transição. É difícil, né? Você saber o que vai acontecer. Então, é importante manter essa cabeça aberta. A transição foi muito, muito brusca, né? Quando aconteceu agora em 2013 até hoje, né? Era um esporte que valorizava talvez um pouquinho mais o progressivo do que o clássico, e agora ele é 100% clássico. E aos pouquinhos a gente está percebendo que eles estão valorizando, porque tinham coisas que aconteciam no sentido de o cara mandava um hang ten, aí vinha um adversário, mandava um hang ten e finalizava com um floater. O cara que fez o floater recebeu a nota menor por ter feito uma manobra não tão clássica. E aí não fazia muito sentido para quem estava na praia assistindo, que estava vibrando por uma manobra a mais, e mesmo para a galera que estava online, falava, ué, mas como pode isso acontecer? E aí isso acho que também foi fazendo a WSL perceber que precisa ter uma integração ali entre os estilos, né? Então, assim, eu percebo cada vez mais que o atleta precisa estar preparado para surfar de acordo com o critério de julgamento. Então, aquele que fica muito focado em só um estilo acaba se prejudicando na hora do resultado, né? E eu, assim, meu ponto de vista, eu gosto de desafio. Quando surgiu essa proposta da WSL, a gente questionou, né? E eles falaram, ó, a gente quer dividir, separar a pranchinha do longboard, para a gente não ter patrocinadores conflitantes. Mas aí hoje em dia você vê que são os mesmos patrocinadores que patrocinam o longboard, patrocinam a pranchinha, tanto que os eventos voltaram a ser juntos novamente. Então acho que é tudo uma maneira de tentar, né, encaixar as coisas, fazendo tudo subir ao mesmo tempo, crescer ao mesmo tempo, né? É difícil falar como atleta de uma empresa que já tem tantos anos e tem política no meio, né, envolvida. A empresa foi australiana, atualmente ela é californiana. E a gente é brasileiro, a gente vê o que acontece no circuito mundial, né? Isso que está acontecendo agora, que se popularizou, né, essas injustiças de julgamento. Eu já perdi 4 títulos mundiais, eu tenho 2. Já era para ter pelo menos 6. Então, isso falando de sair da água, e todos os atletas presentes que é quem mais entende do esporte de critério de julgamento ali, falando para você, ó, Fio, você ganhou. Os caras quiseram dar pro outro porque o patrocinador do campeonato era do outro. Enfim, são situações que a gente precisou engolir sapo durante muito tempo nessa vida, mas é isso, eu faço o que eu amo, e isso, pelo contrário, não me desanima, me fortalece. Eu quero estar cada vez melhor nas competições para diminuir essa margem aí
de possibilidade das pessoas diminuírem as notas, né? Que é o que os brasileiros estão fazendo de uma maneira geral. A gente está percebendo isso. O nível do Brasil está tão alto que está sendo difícil, fica feio o cara. Que o surf ele é subjetivo, né? Então se o cara pega uma nota que vale 6 e o cara dá 5,5, né? Beleza, é aceitável, meio ponto a menos. O outro surfista, o queridão pega uma nota 6 e dá um 6,5, também é aceitável, mas aí no final das contas é um ponto de diferença. Quantas vezes a gente vê num resultado você perder por um décimo? Eu perdi 2 títulos mundiais por um décimo. Então, assim, são situações que. Parece que eles estavam com a calculadora calculando quanto precisava na É, hora, e né? tem o head judge, né? Que assim, tem os juízes que a princípio, né, tem ali. Ninguém pode ver a nota do vizinho, mas tem o head judge que pode alterar a nota de todo mundo. Então, se ele falar aqui, ó, sua nota aqui tá muito baixa, aumenta ela um pouquinho aí. Aí eu vou falar pro outro, ó, sua nota tá muito alta, diminui um pouquinho. Isso no final das contas já faz a diferença, né? Então é um cara que decide tudo, não são todos os juízes que estão ali dando a nota, né? Enfim, é um E, assunto polêmico, mas eu acho importante que ele venha à tona sempre, porque quanto mais a gente vê o esporte crescer de uma maneira correta ali, realmente o campeão ser o melhor atleta, né? Acho que mais bonito fica para o esporte, mais isso vai inspirar a nova geração e a gente vai ter um esporte cada vez mais crescendo no mundo inteiro, né? e falando especificamente sobre o Turfio, você acabou puxando o assunto da WSL, o que ela tem feito e tudo mais, que deu uma patinada aí nos últimos anos, talvez. Eu queria até fazer um paralelo que eu conversei recentemente com o Burley, por exemplo, e que o pessoal, por exemplo, do Big Wave tem meio que reclamado de como a WSL tem organizado o Big Wave, que eles acham que tá ficando um pouco de lado comparado com a pranchinha, por exemplo. É, bom, mas eu até ia te perguntar como que você vê o longboard nesse cenário geral dentro da WSL, mas pelo que você me disse aí, parece que agora eles estão meio que reencontrando o caminho que parece ser um caminho bom, é isso, né? Eu, assim, eu quero sempre acreditar nisso, né? Há anos eu venho ouvindo que o circuito mundial vão ter mais etapas, que a gente vai ter uma premiação maior, que a mídia. São 3 etapas hoje, Hoje em Fio? dia são 3 etapas, E a gente quer sempre acreditar no melhor, né? E é isso, acho que faz parte. A gente tem que estar ali brigando, tem que estar ali mostrando o que a gente espera para o futuro, trazendo retorno é o principal, né? E eu acho que isso acaba acontecendo de uma forma natural quando você está fazendo um esporte de alto rendimento. E, enfim, a gente está aí esperando as coisas acontecerem. Teve um buchicho bem grande no início do ano com o Joe Tudor falando algumas coisas aí, que ele é um Era, cara é- muito é- polêmico, era, né? E não, era justa, esse era o meu outro, justamente o próximo tópico que eu tinha aqui. Deixa eu já te interromper e perguntar se você acha que foi. Eu acho que a razão era certa, mas talvez não tenha sido feito da melhor maneira possível. Não sei, como que você viu essa questão do Joe? Bom, para quem não sabe, deixa eu só contextualizar um pouquinho. Ele tinha acabado de ser tricampeão mundial, né? Já aos 45 anos também, um veterano do esporte. E ele disparou contra a WSL em termos de igualdade, que a WSL, ela, enfim, prega isso principalmente com as mulheres, né, na pranchinha, de botar no mesmo turno dos homens, igualdade, mas que eles não pregam pela igualdade entre as modalidades, que o longboard seria deixado de lado pela entidade comparado com a pranchinha. É isso, né? Como que você viu tudo isso, Phil? o Joe Tudo é um cara muito polêmico, né? Ele é um ícone realmente do nosso esporte. É um cara que nesse período aí da década de 80 foi um dos grandes responsáveis, se não o responsável pelo ressurgimento do esporte aí a nível internacional. Mas ele é um cara que eu brinco falando que ele é igual aquela criança que é a dona da bola e que se ele não quer mais jogar, ele vai pegar a bola, vai para casa triste, vai não deixar ninguém se divertir junto. Foi o que ele fez, né, no circuito mundial. Quando a nova geração, né, comecei a me destacar, eu era muito novo ainda no circuito mundial, ele tem 10 anos a mais do que eu, e
E aí ele começou a perder, e ele não consegue se sentir bem nessa posição, né, de derrota, e começa a falar um monte de besteira. O Joe Tudor é um cara que ele não tem muito papas na língua, né? Historicamente, no circuito mundial, a galera conhece ele dessa forma. E aí ele foi ele é o responsável também pelo esse critério de julgamento ter se tornado 100% clássico, porque ele foi crescendo, 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 ele tem uma empresa multinacional enorme por trás dele, bancando um evento paralelo que ele começou a criar. E esse evento foi ganhando proporções grandes e ele aproveitando o evento, porque o patrocinador dele também está associado à WSL, faz eventos dentro é patrocinador da WSL e usava os eventos da WSL para falar mal da WSL, do critério de julgamento. Então eu acredito que isso tenha sido o fator principal aí dessa mudança de critério, e aí o Joe Tudor conseguiu fazer o critério do julgamento mundial Joe Tudor, conseguiu voltar para o Tour ano passado e foi campeão, né, num circuito onde só podia competir os californianos e os que a WSL quiseram botar para competir. Eu, por exemplo, não pude participar da piscina de ondas, que foi a primeira etapa do ano passado. Fiquei muitos e muitos meses antes do evento pedindo para a WSL enviar a Foi o seu passaporte, né, que ficou travado, que né? eu precisava. Tudo foi enviado bem depois da data limite e eu fui literalmente impedido de participar da primeira etapa do Mundial. Você acha que foi proposital isso, Phil? Não sei, mas era um dos favoritos, com certeza, na piscina de ondas, né? É o segundo evento da WSL na piscina de ondas que eu fui impedido de participar. E no primeiro eu morava na Califórnia, do lado. Eles convidaram os top 6 do mundo, não era um evento competitivo ainda. Convidaram os top 6 do mundo, eu estava em quarto no ranking. E aí pegaram o sétimo e botaram no meu lugar e me botaram de fora porque visaram o mercado europeu, estava precisando de alguém da Europa. O mercado brasileiro não é um mercado, né, financeiramente falando tão atrativo para a WSL. E aí, politicagem, né? Eu acabei ficando de fora nessa primeira questão. Quando aconteceu agora esse ano passado, infelizmente fui impedido, fui participar da segunda etapa e aí eu fiquei ali no limite, desqualificado para esse ano atual que a gente está agora, de 2022, né, por ter participado da metade do evento, né, com metade dos scores. E aí eu, prontamente, quando começou a confirmar esse ano eu já mandei uma série de e-mails para a WSL explicando a situação, ó. Documentado, tal dia eu mandei mensagem cobrando, tal dia eu não recebi resposta, tal, não sei o que, e esse ano eu acabei sendo o wildcard convidado pela WSL Internacional. Era só um wildcard por região, né? São, se eu não me engano, 7 regiões do mundo, e um único wildcard pela WSL Internacional, que foi o que eu recebi esse ano para poder continuar competindo, né? Mas enfim, é isso. O Joe Tudor é um cara muito polêmico, ele está sempre ali envolvido nessas situações, já tiveram várias questões já com ele, mas assim, ele é um cara que ele é influente, né? Ele é uma pessoa que está ali sempre de uma certa forma influenciando o esporte. A gente vai ter agora, a próxima etapa vai ser US Open Duct Tape, do Joe Tudor. Então ele foi expulso como atleta, mas ele está fazendo o evento dele ser parte do tour. Então assim, é tudo uma coisa ali que a gente como atleta fica quietinho na maioria das vezes. Mas eu já estou com uma experiência, estou com uma bagagem aí assim, de não ficar tanto engolindo sapo. Vamos ver o que vai acontecer durante essa etapa. São poucos dias em Huntington Beach, é uma onda muito irregular, são 3 dias de janela só. Então Vai ser o evento, vai ser junto com o Challenger vai ser junto com o da evento. pranchinha? Isso aí. Eu não sei se vão ser nas mesmas datas, mas vai ser ali bem próximozinho ao mesma estrutura que já começou, inclusive. Eu fui surfar lá ontem, e ontem já começaram a montar essa estrutura, né? E Huntington é uma onda irregular, né? Em 3 dias ali, eu não sei se vai conseguir fazer de repente um mar tão clássico quanto o surf de longboard que o Joe Tudor espera seja, né? Mas a gente está preparado para o que der e vier. Eu estou com os equipamentos todos em dia aí. E hoje eu vou já acabar a entrevista aqui, vou fazer mais um treino lá. Vou estar focado para esse resultado. Agora o evento principal, que vai ser o dobro de pontuação, vai ser o de Malibu, né?
vai ser em outubro, se eu não me engano, de 3 a 13 de outubro. E esse sim vai ser um evento que altas ondas, a gente tem certeza que Malibu é um mar que você é impossível surfar com menos de 100 pessoas, se tiver onda quebrando, não tem menos de 100 pessoas dentro d'água, um pico só, sempre 3, 4 pessoas surfando a mesma onda, e só de você ter a oportunidade de ter você e mais um, né, bateria homem a homem, num lugar desse histórico, icônico como Malibu, já é uma realização, né? Né? Então, Pode até cair. Uma bateria já vale, né? Passar aquela meia horinha, aqueles 40 minutos ali sozinho com mais um cara no pico. a gente vai para ganhar, né? Mas é isso que você falou, só de você estar ali dentro já é uma curtição incrível, é uma oportunidade que poucas vezes é que nem surfar pipeline numa competição, né? Que você vai chegar ali num pico super tradicional, que é impossível normalmente no dia a dia de você conseguir pegar uma onda sozinho e ter essa oportunidade. Então, eu optei agora nessa minha mudança, transição para Califórnia, ficar aqui em Newport Beach, que é bem próximo de Huntington, onde vai ser a próxima etapa do Mundial, e cerca de 1 hora mais ou menos de Malibu. Malibu é uma onda muito inconstante, é uma onda que ela não quebra todos os dias, de vez em quando, a cada semana ela quebra uma vez, às vezes quando está muito épico, assim, 2, 3 dias de onda, inclusive amanhã vai ser um dia que vai estar clássico, vou estar lá passando o dia inteiro treinando. Então a minha opção de vir para cá foi justamente para estar do lado de Huntington, onde eu posso treinar diariamente, é uma onda bem constante, né, parecido ali com a Barra da Tijuca, onde eu treinei a vida inteira. E, e Malibu é uma onda bem mais difícil. Então, quando dá onda em Malibu, eu opto por pegar a estrada e ir para lá treinar, porque é onde vai ser realmente a decisão do título mundial desse ano. E só falando uma última coisa sobre o formato do tour, é, como que você acha que seria o ideal? Primeiro eu queria saber, há uma conversa geral dos atletas com a entidade para reivindicar mais etapas? E você acha que o que seria ideal para o Tour do Longboard em termos de etapas? Olha, é muito difícil essa relação, tá? Assim, normalmente quando acontecem as reuniões, depois que o evento já começou, eles não dão muita brecha para nossas opiniões, eles vêm ali meio que dizer o que eles estão pensando, que é o objetivo deles, sempre com a promessa de que ano que vem vai ser melhor. E esse ano, essa polêmica do Jotuda foi por isso, porque essa promessa vem acontecendo durante há 20 anos, né? E aí esse ano eles iam fazer novamente um evento só definindo o título mundial em Malibu. E aí de outubro veio, falou tudo o que ele falou, gerou essa polêmica toda aí. E aí eles acrescentaram os dois eventos, um na Austrália, que não é uma onda, apesar do campeonato ter tido altas ondas de longboard, mas não é uma onda que é tão tradicional para o longboard, e Huntington também, que também não é uma das ondas mais tradicionais para o longboard. Então eles estão buscando um critério de julgamento que, né, foca 100% no clássico, mas colocando em duas ondas que não são clássicas, né? Tirando o Malibu, que a decisiva. Então, assim, é contraditório. A gente fica ali tentando dançar conforme a música e esperando o que vai acontecer. Eu acho que o ideal seria a gente ter um tour, né, de pelo menos aí umas 8 etapas do ano, escolhendo. A gente tem ondas no mundo inteiro perfeitas para o longboard, para o estilo clássico, se é o que eles estão buscando. Eu não me importo, eu gosto, né, de surfar, independente da condição do mar, independente do estilo, independente do que for. Eu gosto de estar dentro d'água. Inclusive eu acredito que eu me tornei um surfista bem mais completo depois que teve essa transição. Eu gostei do desafio, eu voltei a ter a vontade de surfar de manhã cedinho, com pranchas de equipamentos diferentes, fazer testes, coisas novas, porque realmente eles mudaram o critério de julgamento, você muda tudo, né? Quilha, prancha, a mente, a forma de você ler a onda, tudo é transformado, né? Então se você tem uma onda propícia para aquilo ali, cara, é show, é maravilhoso. A gente pode ter agora, você querer um critério de julgamento clássico numa onda que é toda balançada, todos esses últimos dias aqui, pelo menos as últimas 2 semanas em Huntington Beach, muito vento, balançando pra caramba, super difícil de você fazer o surf clássico, mas de uma certa forma isso é vantagem pra gente que é brasileiro, né? A gente está acostumado nesse tipo de onda. Eu não sei como é que vai ficar a galera californiana, australiana, que está acostumada com uma onda mais perfeitinha e tudo. Mas enfim, isso aí a gente vai ver durante a competição. Mas é um desafio, né? Um desafio a mais, você fazer um surf clássico numa onda que é super balançada, né? Sim.
E bom, eu te falei que faz uns quase 5 anos a última vez que a gente tinha conversado, e acho que você estava justamente para mudar para Califórnia. Quando que você mudou de fato para aí, Phil? Aquele período foi, se eu não me engano, em 2016, né? Era 18, eu acho. 2018. Então eu tinha, eu tinha mudado em 2016 para Califórnia, aplicado na época era O1, né, que é habilidades extraordinárias, que os Estados Unidos eles trazem esse visa, você precisa estar 3% no mundo na sua especialidade. Aí eu fui campeão mundial em 2016, eu apliquei para esse visto para poder ter o meu green card e futuramente a cidadania. Aqui, né, você vê o Filipinho Toledo, a galera do esporte, acaba tendo um suporte maior, né, de uma maneira geral, em termos de patrocínio. A indústria do surf está, querendo ou não, aqui, né? Então eu vou estar sempre representando o Brasil no circuito mundial, mas em termos de você viver do esporte, né, aqui te dá uma outra estrutura, uma outra possibilidade. Então eu apliquei esse em 2016 e agora acabou de sair o Green Card, né? Então eu sou obrigado a estar agora pelo menos 6 meses do ano nos Estados Unidos durante os próximos 5 anos até ter a cidadania, enfim, aí eu volto a morar no Brasil. Mas a ideia é a E gente. com a família tá como? A minha família está aqui comigo, só a minha filha mais velha, a Rafa, que está no Brasil, mas ela vai fazer a faculdade aqui nos Estados Unidos daqui a 2 anos, quando ela terminar a escola aí no Brasil. E é isso, o nosso projeto é ficar 4 meses aqui na Califórnia, 4 meses no Havaí, 4 meses em Búzios aí no Brasil, onde eu tenho a minha casa e minha clínica Nada mal, né? acontecendo. O surf me proporcionou, acho que, coisas que jamais eu teria imaginado e talvez jamais teria vivenciado em qualquer outra profissão, né? Conheci 32 países do mundo, já conheci muita gente, muitas culturas e realmente eu sou muito feliz aí com a minha escolha. Irado demais. E aí, só pra gente agora, já caminhando pro fim, Phil, dois assuntinhos também que a gente tinha comentado da outra vez. A primeira, um deles acho que era sobre Olimpíada, que ainda tinha, não sei se foi nesse, se foi num papo ainda mais antigo com você, mas ainda tinha aquele sonho, aquele bochicho de que o longboard podia, ou pode ainda, não sei, integrar o programa olímpico em algum momento. Você que está mais por dentro, você tem ouvido alguma coisa sobre isso, Phil, ou você acha que não há mais esperança pro longboard no programa olímpico? Não, com certeza. Especulações existem de todas as partes, de todos os lados, né? Mas a minha opinião, eu acredito que sim, a ISA vem trabalhando forte para isso, né? Que é a International Surfing Association, a entidade responsável por essa questão. A visão deles do surf é como a natação, como o atletismo, que tem uma série de modalidades diferentes dentro do mesmo esporte. A primeira Olimpíada foi realmente o surf como esporte de exibição, inclusive meu pai entregou a medalha lá pro Filipinho e ele pro Ítalo. Ítalo como membro do COI, né, Comitê Olímpico Internacional. Então foi uma emoção em dobro ver o meu esporte ali e meu pai também com toda a história dele no esporte, tendo essa oportunidade de entregar a medalha. E meu sonho é estar participando de uma Olimpíada, de um Pan-Americano, né, representando o Brasil no surf. Com certeza isso é uma coisa que eu vejo aí vislumbrando pela frente. Se não for como atleta, não sei daqui a quantos anos isso vai acontecer, quem sabe de uma outra forma. Que eu vou estar presente, eu não tenho dúvida, nem que seja para estar lá na arquibancada, eu quero ver isso acontecer. Irado. E uma outra coisa que você falou que talvez pudesse acontecer era talvez uma migração pro Big Wave Tour, porque, enfim, a gente sabe da sua paixão por ondas gigantes e que você curte ondas pesadas, ondas grandes também. E aí eu perguntei se de repente poderia acontecer, você disse que de repente poderia ser um caminho. 5 anos depois, quase 5 anos depois do nosso papo, como que isso está na sua cabeça ou como que isso mudou na sua cabeça? Ainda há essa paixão por ondas gigantes para dar um passo a mais e tentar pintar em competições de ondas gigantes? Olha, eu amo ondas gigantes, eu amo estar dentro da água e com certeza se eu tiver a oportunidade de participar de um evento desse eu vou estar presente. Agora, é aquilo que você falou, tem toda a questão de política, o Bully comentou também sobre, né, como estão as coisas dentro, né, do tour de ondas grandes. Então, eu
venho procurando sempre me focar no meu objetivo. Eu não quero me perder querendo fazer um monte de coisa e no final das contas não fazendo nada. Eu sempre fui muito focado nos meus objetivos, por conta até da dislexia que eu tenho. Então, assim, se eu não tiver um foco, um objetivo, eu fico perdidão. Então, o longboard ele sempre foi, sempre vai ser o meu foco. Agora, se surgir uma possibilidade de eu participar de um evento ou de competir o tour, eu vou fazer isso com o maior prazer, sem dúvida nenhuma. Irado. Bom, Phil, para encerrar de fato, lá no comecinho a gente estava falando de longevidade, de, enfim, você completou 40 anos agora, né? E você me disse que você tem pelo menos mais 10 pela frente. É isso mesmo? Então são mais 10 anos no Tour? Eu espero, né? Porque o tour você precisa estar se classificando. Então eu espero que pelo menos nos próximos 10 anos eu continue ali. Eu não sei, é aquilo que eu falei, eu me inspiro no Picuru da Salazar, que ficou até os 50 no tour. O próprio Kelly Slater ganhou a etapa de Pipeline, uma das etapas mais icônicas aí do circuito mundial. Então, assim, eu vejo essa possibilidade. A gente tem que jogar para o universo os nossos sonhos, os nossos objetivos e permitir que as infinitas possibilidades também aconteçam, né? O tempo todo ali são oportunidades que vão surgindo na nossa vida, a gente vai aproveitando umas, deixando outras passar, e eu espero que eu consiga estar ali tendo essa carreira cada vez é, por mais tempo, trazendo títulos para o Brasil. Eu estou já nessa luta pelo terceiro título mundial desde 2016. Antes a luta era pelo bicampeonato mundial. Eu estou com a minha filha mais nova agora, a Coralzinha, que fez 2 anos de idade agora. Então é uma inspiração a mais para estar buscando esse título. E vamos ver ver o que o futuro nos aguarda aí. E além do tri, tem alguma coisa que ainda falta pro Phil, que o Phil quer fazer ainda? Eu acho que para mim, assim, eu sou muito feliz com a vida que eu tenho, né? Eu gosto dos desafios. Acho que atualmente o meu desafio, como eu disse, eu foco num objetivo e está sendo, né, o título mundial. E vamos deixar isso acontecer, ou vamos deixar algo diferente acontecer para modificar. Vamos no passo a passo. Também não adianta a gente ficar jogando muitas vontades para o universo e ficar perdidão. Então, focar nesse objetivo, continuar os treinos, continuar desenvolvendo meus equipamentos. Estou muito feliz aí em poder fazer as minhas próprias pranchas. Já estou com 6 modelos diferentes, que tem me dado muita alegria em todas as condições de mar. E, enfim, eu quero estar cada vez mais afiado com esses equipamentos para trazer esse terceiro título mundial. Eu acho que eu ainda vou ver muita mudança em termos de critérios de julgamento, já tenho percebido essa mudança aí. Essa briga que teve da WSL com o Joe Tudor já levantou esse bochicho de que o circuito mundial voltaria a ser híbrido, 50% clássico, 50% progressivo. Não aconteceu isso na Austrália ainda, mas, enfim, pessoas falando, vão ter sempre pessoas falando. É importante a gente saber ali o que a entidade vai querer naquele momento. Isso também às vezes é um pouco desafiador para a gente como atleta, porque não existe uma reunião antes da competição começar. Normalmente as reuniões acontecem depois do primeiro dia de Não, competição. não tem um briefing com o Head Judge, o que eles estão procurando naquele dia de competição. Eles colocam lá, tem um critério de julgamento, que é o mesmo, mas quando você chega lá na hora do mar mesmo e vê a competição acontecendo, você vai. Não sei se os próprios juízes às vezes ficam um pouco perdidos. A gente vê alguns juízes de pranchinha jogando longboard lá na Austrália também. Então acho que, enfim, a gente tem que estar sempre ali preparado para se ajustar aos critérios da competição individualmente, né? Ainda mais se tratando de lugar que não permite tanto o surf clássico. Então, ontem mesmo, várias ondas que eu surfei eram ondas fechadas, não tinha como você ir pro bico, era só onda de uma manobra na junção. Então eu fiquei me questionando, falei, caramba, se o campeonato estiver assim, como é que o cara vai jogar um surf clássico numa onda fechando, né? Ele vai, não tem muito o que fazer, é manobra de junção. E aí eu também coloquei de lado esse foco 100% no clássico, falei, cara, eu preciso pegar a onda, não vou ficar sentado esperando uma onda abrindo num dia que só tem onda fechando. E aí comecei a dar uma manobra na junção com as pranchas clássicas, né? Eu tenho buscado um surf um pouco mais progressivo numa prancha clássica. É um desafio que eu tenho curtido fazer ultimamente também.
E pode ser uma inovação, a gente não sabe no circuito mundial se eles podem querer que a gente continue usando uma prancha clássica, mas permitindo um surf um pouco mais híbrido, né? Nunca dá para saber o que vai acontecer. Tem que estar sempre dentro d'água, com a mente e o corpo preparados aí para o que deve vier, né? Irado. Phil, acho que era isso. Muito obrigado mais uma vez pelo papo. Sempre muito bom poder falar com você. A gente podia bater papo aqui de surf por mais umas 2 horas. Vamos talvez guardar para uma próxima. Talvez no final da temporada aí, com um tri, a gente possa voltar a bater esse papo de novo. Legal, Guilherme. É um prazer grande sempre trocar essa ideia contigo. As portas estão sempre abertas. Inclusive, se você vier aí para Califórnia, tem aqui já um lugarzinho para você cair, a gente trocar uma ideia pessoalmente. E vamos com tudo. Irado. Obrigado, Phil. Valeu, Abração. irmão. Um abraço, aloha.